Meus irmãos, a paz do Senhor, mais uma vez aqui estamos para corrermos com propriedade a carreira que nos está proposta. Estamos prosseguindo a terceira reunião do quarto módulo do nosso curso. O assunto em apreço para a nossa meditação está sendo Teologia Sistemática 2, né? E dentro dessa disciplina, a Teologia Sistemática condensa cerca de 10 disciplinas. Nós estamos estudando Antropologia. Antropologia é a junção de dois vocábulos grego, antropos mais logia, que significa estudo do homem, né? A ciência que estuda o homem, né? A ciência que estuda o homem. Na aula passada, nós concluímos a nossa aula falando a respeito dos dias da criação, foi? Falando a respeito dos dias da criação. Um assunto que a igreja tem debatido, né? Todos concordam que os céus e a terra foram criados em 7 dias. O problema é quanto tempo durou cada dia, né? Nós falamos que a palavra Ian, que significa dia, na hora eu me lembro que eu até falei Ion, que a palavra Ion, que significa Ion, que significa dia, eu falei que achava que fosse Ian, né? Mas o professor Reginaldo estava certo, isso não é demérito para a nossa pessoa, mostra que a gente não copia cegamente o que ele fala, a gente pode eximir valores de juízo, né? Então, a palavra Ion significa dia, denota 4 tipos de dia. Dia de 12 horas, que é o dia lunar, um dia de 24 horas, dia que significa um dia que Deus determinou para um propósito, como o dia da expiação nacional, e dia também um período mais extenso para Deus tratar de algum propósito, como por exemplo o juízo final, né? Como por exemplo o juízo final. Nós, na aula passada, falamos, e aqui estamos para afirmar, que nós defendemos o ponto de vista que os dias da criação são dias literais de 24 horas, né? E justificamos por quê na ocasião. Primeiro, porque quando a Bíblia relata os dias da criação, e ele diz, depois de cada dia da criação, ele diz, e foi a manhã e a tarde do dia primeiro, foi a manhã e a tarde do dia segundo, foi a manhã e a tarde do dia terceiro. Ora, se fosse era geológica, como alguns cristãos modernos afirmam ser, ele tinha dito foi o período e o fim de uma era geológica, né? O segundo motivo por que nós afirmamos que os dias da criação são de 24 horas está pelo fato da instituição do Shabat, quando Deus instituiu o sábado como dia de descanso. Ele diz, 6 dias fará o teu trabalho e o 7º descansará, porque em 6 dias criou Deus os céus e a terra, e no 7º dia ele descansou. Ora, se o Shabat simbolizava o 7º dia da criação, e o sábado do judeu era, e até hoje é, um dia de 24 horas, que vai do pôr do sol da sexta-feira até o pôr do sol do sábado, logo está dizendo que os dias da criação foram de 24 horas. Terceiro motivo, porque defendemos que os dias da criação foi de 24 horas. Isso aqui é uma afirmação científica. Todos nós sabemos que as plantas e as árvores, os vegetais, foram criados no terceiro dia da criação. O sol, os raios solares e os astros foram criados só no 4º dia da criação. E os botânicos afirmam com toda a propriedade que a planta, as árvores, os vegetais, precisam dos raios solares para sobreviver, né? Dos raios solares para sobreviver. Ora, se Deus criou as plantas no terceiro dia e só no 4º dia foi criar o sol, se fosse era geológica de milhões de anos, nenhuma planta escaparia. Então, mais um motivo para crermos que os dias da criação são de 24 horas. E principalmente o catecismo batista, né? O catecismo de Londres, a confissão de Londres, né? A confissão batista de Londres, ela afirma que os dias da criação foram de 24 horas. Então, para nós não resta dúvida
ainda que no futuro os vossos filhos estudando, aprendam os professores de física, de história, dizendo que os dias da criação foram 24 horas, períodos geológicos, mas nós temos a palavra de Deus que não nos deixa dúvida, né? Na aula de hoje, nós vamos tratar de um assunto que tem gerado muita polêmica e não era para ser. O ser humano, homem e mulher, né? Irmãos, esse assunto tem dado muito o que falar. Tem sido uma queda de braço, né? Quem pode mais, quem é mais importante, o homem, a mulher, mas não foi esse o propósito da criação, né? Eu me lembro desde a década de 80, a Rede Globo fez uma novela intitulada Guerra dos Sexos, né? Mostrava a queda de braço dos homens contra as mulheres. Que bom que aquele confronto tivesse terminado só nas telinhas da Globo, mas infelizmente tem tomado parte da sociedade. E os grupos extremistas, machista de um lado, feminista de outro, e tem se tornado numa guerra sem fim de homem contra mulher, com questão de macho e fêmea, quem pode mais, mas esse não foi o propósito da criação. A igreja, ela precisa ficar neutra. O Evangelho de Jesus Cristo não é machista, não é feminista, é a palavra de Deus, e aquilo que a palavra diz, nós, como servos de Deus, acatamos, né? Eu quero compartilhar alguma coisa aqui com você, olhando nesse livro. Eu queria que o tempo fosse um tempo maior para a gente ficar mais à vontade, se aprofundar no assunto, pois se trata de um assunto riquíssimo, né? Mas eu quero estar lendo alguma coisa aqui do livro e compartilhando com você, parando, comentando, e eu creio que será de grande proveito para a vossa vida espiritual e para tirar as vossas dúvidas. Tem muita mulher que às vezes, mal esclarecida de acordo com os preceitos bíblicos, mal instruída pela liderança, às vezes se julga inferior ao marido, mas não é isso que a Bíblia diz, né? Ele vai dizer até agora, tudo o que dissemos aqui é apenas um esclarecimento do que a humanidade começou com Deus, ou que Deus é o Criador do universo. Ele está dizendo que essas 70 páginas anteriores que trabalhamos nesse livro, foi mostrando que a criação existe um Criador, né? Defendendo o criacionismo. No capítulo anterior, consideramos a natureza de Deus e sua criação do universo, as demais teorias e mitos, e suas relações com o mundo em termos de origem de tudo. Agora vamos falar da antropologia propriamente dita, né? Ele está falando que nos capítulos anteriores, apesar da disciplina ser antropologia, nós nos envolvemos muito num pano de fundo para que chegássemos até aqui, mostrando como a Terra foi formada, como o cosmos foi formado, com os dias da criação, mas agora nós vamos focar na antropologia. Antropos, logia, a junção de dois vocábulos gregos, antropos, que significa homem, e logia, estudo, né? O estudo exclusivamente da origem humana. Um estudo de natureza do homem pode se tornar complexo e não pode evitar de se tornar complexo. Ele está dizendo que o assunto é complexo, não é tão fácil como pensamos, né? O ser humano é um ser difícil de lidar, difícil de entender, então falar do ser humano não é um assunto muito simples. Mas porque o pecado é um fator perturbante, é mais fácil estudar o homem em seu estado original de inocência, né? Ele está reconhecendo que é menos complexo estudar o homem a partir de uma perspectiva pré-lapsariana, ou seja, antes da queda. Porque depois da queda é que as complexidades aumentaram muito mais, viu? O menino está me acompanhando aqui, o esposo da irmã Luana, que deve ter nome também, eu estou falando com ele aqui, né? A psicologia moderna e a psicologia secular enfrentam dificuldades extremas, sim. A psicologia descobre uma coisa hoje, 50 anos depois vem outro psicólogo e diz que não era aquilo, estava errado, né? As teorias de Freud, muitas coisas caíram por terra já, né? E aí ele diz, 600 anos após Sócrates dizer, homem, conhece a ti mesmo, né? Plotino escreveu 54 tratados sobre o problema aqui. Ora, Sócrates, quem entrasse na casa de Sócrates, estava escrito lá, homem, conhece-te a ti mesmo.
E dava a entender que era fácil eu ter um conhecimento interpessoal, né? Mas 600 anos depois, Plotino, que foi professor de Porfírio, filósofo também, ele escreve 54 tratados, né? Do gênero como conhecer a si próprio. Então não se trata de uma coisa muito fácil. A verdade é que ninguém conhece ninguém como ele realmente é, né? As pessoas te conhecem, o teu pai te conhece, tua mãe te conhece, o teu esposo ou tua esposa te conhece, e aí eu coloco um ponto, uma interrogação, até o momento, até o ponto que você se permita ser conhecido. Ninguém conhece o ser humano como ele realmente é, né? Ninguém conhece o homem como ele realmente é, nem nós nos conhecemos como realmente somos. Somente o nosso Deus nos conhece como realmente nós somos. Antes que eu te formasse, eu te conheci, né? Como diz no livro de Jeremias. E quando estava no ventre da tua mãe, te nomeei como profeta, né? O salmista diz no Salmo 139, antes que formasse o meu corpo, né? Antes que o meu corpo estava sendo formado, fosse informe, a cada dia estava sendo anotada no teu livro. Então, somente o nosso Deus nos conhece como realmente nós somos. É uma ilusão alguém pensar que conhece alguém porque não conhece. É claro, temos um conhecimento superficial, mas profundo não, né? Nesta sessão, vamos concentrar no auge das atividades criadoras de Deus, sua criação de seres humanos, tanto masculino como feminino. Ele está sendo bem específico. O assunto hoje é a criação do homem, né? E aí ele diz que é o auge, o ápice da criação de Deus. Aqui mais embaixo ele vai dizer o apogeu, porque de tudo que Deus criou, de céu, terra, continentes, ilhas, tantas coisas bonitas, somente ao homem ele diz que foi criada a imagem e semelhança dele, né? Imagem e semelhança dele. Inspirado pelo relato do livro de Gênesis sobre a criação, a tradição cristã sempre reconheceu que o homem representa o apogeu da criação, né? Esse reconhecimento tem fundamento bíblico, né? Esse reconhecimento tem fundamento bíblico. A Bíblia faz a pergunta, ora, agora vai falar que o homem é o apogeu da criação, a obra-prima da criação de Deus, mas uma criação complexa. A Bíblia pergunta, o que é o homem? Podemos responder o que uma pessoa é? Você conhece a si mesmo? Olha as perguntas que... Aqui não é eu que estou falando, é o comentarista, né? Você conhece a si mesmo? E a gente vai olhar, Gilmar, nós conhecemos muito pouco de nós mesmos. Olha no decorrer da nossa vida, tanta coisa que foi importante para nós e que hoje já não tem significado nenhum. Tanta coisa que era tão valiosa e hoje não vale nada, né? Então, esse é o homem. Nós realmente, nem nós conhecemos a nós mesmos. A Bíblia também diz que enganoso é o coração. Se você pensa que tem um conhecimento interpessoal pela intuição do seu coração, a Bíblia diz em Jeremias 17:9 que ele é enganoso. Ele é enganoso, né? Então, uma análise bíblica pode nos ajudar a entender melhor o que é o homem. E aí ele parte do princípio, o termo homem. A palavra homem, no hebraico, significa, escrita Adão, que tanto se refere, traduzida para Adão, como para homem distinguindo da mulher, como para homem e mulher junto. Ela tem o mesmo significado, né? A Bíblia faz o uso da palavra homem para se referir a toda a raça humana, tanto a homem como a mulher, né? E embora haja um descontentamento severo hoje em algumas pessoas no uso da palavra homem para se referir à raça humana em geral, incluindo mulheres, porque afirma que tal uso é insensível e desrespeitoso às mulheres. Olha, umas pessoas, a que nível nós chegamos à sociedade? Hoje, diante dessa sociedade moderna aí, ridicularizada, diz que se referir a homem e mulher chamando o homem, diz que é desrespeitoso. Mas a sociedade tem feito tanta coisa desrespeitosa com a mulher, consciente ou não, e o mundo tem batido palma para isso, não é? As músicas aí hostilizando as mulheres, eu estava lembrando agora à tarde, eu falo aqui, os cursos de nível superior permitem isso a gente, e eu lembrando no começo dos anos 2000, uma música, não sei se é do Bonde do Tigrão, só as cachorras
as preparadas e as popozudas, né? Quer dizer, será que um negócio desse não é mais demérito para a mulher do que colocá-la no mesmo nível do homem? Né? Uma dupla de funk do Rio de Janeiro, alguns anos atrás, escreveu uma letra que o tapinha não dói, né? As frases baixa em para-choque de caminhão, mulher no volante, perigo constante. Eu acho que você já viu isso, né, Gustavo? Né? Mulher no volante, perigo constante. Algumas frases de coisas absurdas. As pessoas têm ignorado. Agora, por a gente usar um termo bíblico que o pai orientou, para alguns segmentos da sociedade é desonroso para a mulher. Por isso, prefere que só usemos expressões neutras como humanidade, raça humana, seres humanos ou pessoa para se referir à raça humana. O uso da palavra homem para se referir à raça humana é da justificação divina. Ele está dizendo que quem colocou foi Deus e é Deus que assina embaixo. Em Gênesis 5, versículo 1 e 2, lemos: o dia em que Deus criou o homem, como Deus os fez, macho e fêmea os criou e o abençoou, e chamou o seu nome Adão no dia em que foram criados. A palavra hebraica traduzida para o homem é Adão, que é a mesma usada para falar sobre Adão. O mesmo termo utilizado, por sua vez, para se referir aos homens, a fim de distingui-lo da mulher. Portanto, a prática de usar o mesmo termo para se referir a seres humanos do sexo masculino e a raça humana em geral, uma prática que se originou no próprio Deus e que não devemos achar que é inaceitável e insensível, né? Ele está dizendo que, tanto olhando à luz da filologia, da etimologia, dos termos originais, tanto é a mesma palavra para homem como para mulher. Além do mais, ele diz que quem colocou foi o próprio Criador. Então, quando fala homem, está se referindo ao homem distinguindo o sexo masculino do feminino, a humanidade, e no princípio se referindo a Adão. A criação do homem como macho e fêmea mostra a imagem de Deus, a harmonia das relações interpessoais, iguais em personalidade e importância, e a diferença no papel de autoridade. Aqui nós vamos entrar numa área que eu aprendi muito quando estava estudando aqui, né? Ele disse que quando a criação do homem e mulher foi inspirado na criação da divindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, os três são um Deus que se relacionam entre si. Diz que da mesma forma a criação homem e mulher. Na divindade diz que nenhum é maior do que o outro, nenhum tem mais poder do que o outro, nenhum é mais honrado do que o outro. Da mesma forma é o homem e a mulher. Porém, existem posições diferentes na divindade. Da mesma forma, quando o homem tem uma certa liderança, é posicional. Não que ele seja superior à mulher. Ixi, Gilmar Lona deve estar achando boa essa aula, viu? Não superior à mulher. Então, Deus criou o homem seres relacionais, né? Que é a primeira característica do homem e da mulher. Ele fez o homem e mulher seres relacionais. Deus não fez o homem e a mulher para viver isolados, sozinhos, né? Salomão diz que aquele que se isola, ele se insurge contra a própria sabedoria, né? Ninguém consegue viver bem sozinho, ser feliz sozinho. Vocês estão me vendo aí do outro lado, o único bicho que vive bem só sou eu, né? Então, Deus não criou os humanos para serem indivíduos isolados, mas criando a sua imagem, fez-nos para que possamos obter vários tipos de unidade interpessoal em todas as formas da sociedade humana. Ele fez para dizer, do mesmo jeito que a divindade nunca esteve sozinho, né? Mesmo antes de criar céu, mesmo antes de criar anjo, ele já se relacionava entre si. Ele está dizendo que assim é a humanidade. A unidade pode ser interpessoal, especialmente profunda na família humana e na família espiritual da igreja. Ele está dizendo qual é o princípio dos relacionamentos. Eu preciso saber me relacionar comigo mesmo, por isso que ele chamou intrapessoal. Eu preciso saber me relacionar comigo mesmo. Eu preciso ser capaz de me relacionar com a minha família interpessoal, com a igreja e depois com toda a sociedade. Vocês sabiam que tem pessoas que têm dificuldade, que não conseguem se relacionar consigo mesmo? Pessoas que não se aceitam a si mesmo? Pessoas que se acham feia, que se acham gorda, que se acham baixa, que se acham incapaz.
né? O grande problema dessas pessoas é aceitar a si próprio, né? Aceitar a si próprio. Entre homens e mulheres, a unidade interpessoal atinge a sua expressão máxima nessa idade para o casamento, onde marido e mulher se tornam, de certo modo, duas pessoas em uma, né? Ele está dizendo que a maior expressão de relacionamento interpessoal está na relação marido e mulher, né? Porque representa o relacionamento de Jesus Cristo e a igreja. Nenhum relacionamento aqui na Terra é tão profundo quanto o relacionamento de um homem com uma mulher, né? Qualquer pessoa, eu fiz um casamento em 2008 e o jovem casal estava na frente e eu ministrando ali o casamento, eu digo, dessa união matrimonial virão muitos filhos, mas a pessoa mais próxima de você, Elis, será esse homem que está casando com você. A pessoa mais próxima de você, Ricardo, será essa mulher que você está tomando por mulher, né? Por mulher, porque representa o relacionamento de marido e igreja. Por isso que Jesus disse: por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, unir-se à mulher e será uma só carne. Esta unidade não é apenas uma unidade física, é também de profundas dimensões espirituais e emocionais, né? O casamento não é uma união física de dois jovens à flor da pele para praticar sexo, não. Se casar só com essa intenção, meu filho, quando der com 3 meses, quando for perto de 9 horas da noite, ele já está doido para sair da casa e cair fora, né? Mas quando se tem cumplicidade, quando se casa com propósito, quando se casa à luz da palavra de Deus, é diferente, né? Um homem e uma mulher unidos em casamento são duas pessoas que Deus uniu. E ele cita a referência de Mateus 19:6, né? Portanto, que Deus uniu, o homem não separe. Eu gostaria de que você estudasse em sua casa o que significa esse versículo. Se está dizendo que o homem não tem condições de separar o que Deus uniu, ou se o homem não deve separar o que Deus uniu. Eu deixo aí para você descascar esse pepino, né? O fato de que Deus criou duas pessoas diferentes, homens e mulheres, ao invés de apenas um homem, faz parte do fato de que somos imagem de Deus. Porque ele pode ser visto como um reflexo e até certo ponto da pluralidade de pessoas dentro da Trindade, né? Deus, para se relacionar, são um Deus que subsiste em 3 pessoas, da mesma forma, 2 homens, né? Mas uma só carne. A Bíblia não diz que são uma só carne ali depois que se unem, né? Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Isso mostra que no momento da criação do homem e da mulher, a divindade estava unida e empenhada, né? Ele diz: façamos. O verbo fazer está no plural. Façamos conforme a nossa. Ele não disse a minha. A nossa imagem conforme a nossa semelhança. Há alguma semelhança aqui, assim como ele tinha comunicação e participação em glória entre os membros da Trindade. Antes que o mundo fosse feito, Deus fez Adão e Eva de tal forma que eles compartilham amor, comunicação e relacionamento e dá honra mútuos, né? Ele está dizendo que assim como o pai e o filho já desfrutavam de comunhão na eternidade antes de criar qualquer coisa, ele está dizendo que o casal, quando ele coloca ali, se une através do laço do matrimônio, com quem primeiro eles têm que se relacionar um com os outros. Depois viram filhos. Mas o primeiro relacionamento é um com os outros. Aconteceu com Adão e Eva. Com quem primeiro Adão se relacionou foi com Eva. Não foi com Caim, não foi com Abel, não foi com Sete. Se relacionou primeiro com Eva, né? E assim sucede em qualquer relacionamento, né? Marido e mulher. Deus fez Adão e Eva, exatamente. Eles eram igualmente em personalidade e importância. Primeiro, eles eram seres relacionais. Deus fez eles para se relacionar. Deus fez eles igual em personalidade e importância. A Bíblia em nenhum lugar diz que Adão era mais importante que Eva. Em nenhum lugar a Bíblia diz que o homem é mais importante, mais valioso para Deus do que para a mulher, né? Os membros da Trindade são iguais em importância e em sua existência integral como elementos distintos. Também homem e mulher que Deus criou para serem iguais em importância e personalidade. Olha o exemplo da Trindade.
Ele disse, os membros da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, não tem nenhum maior e nem o outro é menor. Todos são iguais em importância. Ele disse, da mesma forma dentro de uma casa, no casal ali, nenhum é mais importante que o outro. Nenhum é maior do que o outro, né? Todos são importantes para Deus, todos nasceram, cresceram, vão viver e morrer, né? O homem não tem nenhuma supremacia em relação à mulher nisso aí. Quando Deus criou o homem, macho e fêmea, os criou à sua imagem, né? Gênesis 1, 27. Homem e mulher foram criados iguais à imagem de Deus. E ambos refletem o caráter de Deus na sua vida. Não foi só o homem que foi criado à imagem de Deus. Eles, homem e mulher, foram criados à imagem de Deus. Isso significa que devemos ver os aspectos do caráter de Deus refletido na vida dos dois, né? O caráter de Deus tem que estar refletido na vida dos dois. Se vivemos em uma sociedade de homens cristãos e uma sociedade composta apenas de mulher cristã, não iria obter um quadro completo, porque na divindade todos têm o mesmo pensamento, todos têm o mesmo padrão de santidade, né? Todos têm a mesma essência. Num lar, se um for crente e o outro não for, se um for santo e o outro for profano, seja o homem ou seja a mulher, não vai refletir a glória da divindade, ele está dizendo. Mas, se somos iguais a Deus, a imagem de Deus, certamente, homens e mulheres, são iguais, importantes e igualmente valiosos para Deus. Temos um valor igual diante dele por toda a eternidade. Eu gosto, esse comentarista aqui, ele é sincero, ele nem pende A nem para B, porque tem também comentarista que gosta de jogar para a plateia, para agradar a mulher, mas ele está dentro da palavra. O fato de que as escrituras diz que tanto os homens quanto as mulheres são criados à imagem de Deus, deve excluir qualquer orgulho ou de inferioridade, de qualquer ideia de que um sexo, um gênero é melhor ou pior do que o outro. Ninguém deve se sentir decepcionado ou inferior por ser uma mulher. Ninguém pode se achar superior porque você é um homem. Todos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Ele está dizendo que a mulher não tem motivo para dizer. Logo, eu já vi mulher dizendo, se eu tivesse nascido macho, né? Se eu tivesse nascido macho, né? Ele disse que isso não é motivo para a mulher se sentir inferior e nem para o homem se sentir superior. Paulo também enfatiza a posição de igualdade entre os filhos de Deus em Gálatas, dizendo que todos que fosseis batizados em Cristo, vos revestiste de Cristo. E para ele, para Cristo, não há diferença entre judeu, grego, escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, porque todas as pessoas são uma só pessoa na pessoa de Cristo. Paulo está mostrando aqui a posição da igreja. É claro que o judeu não fazia isso. O judeu teve uma interpretação equivocada da Torá e do Taná também, né? Um rabino ortodoxo, ele fazia uma oração primeiro ele fazia 3 agradecimentos. Por não ter nascido gentil, por não ter nascido escravo e por não ter nascido mulher. Mas que isso não foi o propósito de Deus, foi uma interpretação equivocada dele. Agora nós vamos falar das diferenças de funções. Eles são iguais, assim como a Trindade é igual em poder e em autoexistência, mas na Trindade tem diferença de funções, do mesmo jeito entre homem e mulher. São iguais, são amados por Deus, são obra da criação, são feitos à imagem e semelhança de Deus. A diferença está de funções, né? De funções, porque alguém Deus precisava colocar na liderança. É como você vai para a Bahia, mas o Genilson, os dois dirigem muito bem, pelo que eu sei, mas um só tem que pegar o comando do veículo, não é verdade? Então, Deus faz isso no comando da criação, e aí as pessoas interpretam erroneamente. E é aqui que nós vamos tratar. Os membros da Trindade têm sido um igual em personalidade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Eles são iguais em importância, em divindade por toda a eternidade, mas houve diferença entre as funções. Dentro do plano funcional, o Pai é maior, né? Então não é porque ele seja mais importante, ele seja mais poder, ele seja mais santo, mas ele é maior naquela função, né? Deus, o Pai, sempre foi o Pai, e se associado com o Filho, que se relaciona com seu Filho. Embora os 3 membros da Trindade são iguais em poder, em todos os outros atributos, o Pai tem mais autoridade na função. E aí ele vai mostrar. Ele tem um papel de liderança entre os outros membros. A gente olha na Bíblia e tem.
E se a gente não perceber, pensa que existe hierarquia, isso é só funcional, né? Ele tem um papel de liderança entre os membros da Trindade, que o Filho e o Espírito Santo não tem. Que o Filho e o Espírito Santo não tem. Na criação, o Pai é quem fala e começa. E o Filho conclui, né? Na redenção, o Pai envia, manda e o Filho vai, não é isso? Envia. Após o Filho subir ao céu, o Espírito Santo tem a função de equipar e treinar a igreja enviado pelo Pai. O Pai não veio para morrer em nossos pecados, mas enviou o Filho. O Pai não veio sobre o dia de Pentecostes, mas enviou o Espírito Santo, né? Então, cada membro da Trindade tem papéis e funções distintas. E aí ele vai dizer que da mesma forma é os seres humanos. E aí ele vai colocar o Pai simbolizando o marido, Jesus simbolizando a mulher. Quer ver? Você vai ver aqui. Se os seres humanos são reflexos do caráter de Deus, é lógico esperar diferenças semelhantes em funções entre os seres humanos, inclusive em relação à mais básica de todas as diferenças entre os seres humanos, que é a diferença entre homem e mulher. Paulo que neste tanto disse que todos eram iguais, para ele não havia, né, diferença entre grego e judeu, entre homem e mulher. Paulo levanta esse paralelo explícito quando diz: agora eu quero que você entenda que Cristo é a cabeça do homem, enquanto o homem é a cabeça da mulher e Deus é a cabeça de Cristo. Ele está dizendo que Deus é a cabeça de Cristo e o homem é a cabeça da mulher. Deus não é maior do que Cristo, o Deus Pai não é maior que os dois filhos. Ele está dizendo nesse propósito. O homem, no propósito da criação, não é maior do que a mulher, mas nesse propósito governamental, ele está numa situação, né? O que é que faz o pastor Valdo maior do que nós? Ele é mais importante que nós para Deus? Não. A posição de liderança, entende? Que ele exerce sobre nós, né? Que ele exerce sobre nós. E da mesma forma é assim, né? Homem e mulher. Assim como Deus Pai tem autoridade sobre o Filho, embora ambos são iguais em divindade, o mesmo acontece no casamento. O marido tem autoridade sobre a mulher, apesar de ambos serem iguais em personalidade. Assim acontece no casamento. Do mesmo jeito que acontece do pai com o filho, acontece no ministério, como eu falei agora, na igreja tem uma hierarquia. O nosso pastor não é mais importante para Deus do que o porteiro, de que a diaconisa, de que o presbítero, mas na função que Deus colocou lá, está numa função de liderança, né? Numa função de liderança. No casamento é desse jeito. Ambos são criados à imagem e semelhança de Deus, mas ele vê aqui que Deus colocou Adão numa posição de liderança, né? Nesse caso, a função do homem é como a de Deus Pai e do papel das mulheres como de Deus Filho, né? Bom, como Deus Pai. Ambos são iguais em importância, mas têm diferentes funções diferentes, né? E se nós observarmos a palavra, percebemos as funções de Adão eram diferentes da de Eva, mesmo antes da queda. Mesmo antes da queda, né? Foi a Adão que Deus mandou ele dominar sobre os peixes do mar. Foi a Adão, Deus não mandou a Eva lavrar a terra. Deus não colocou Adão como ajudador, né? Então cada um tem o seu papel. E no relacionamento, homem e mulher, tem coisas que é papel do homem, mas a mulher também tem coisas nobres, que é exclusivamente dela. O homem, por mais que ele possa agradar a Deus, ele não consegue gerar filho. Ele não consegue amamentar um bebê. Isso aí é uma coisa nobre que Deus confiou unicamente às mulheres, né? Ele diz, primeiro foi formado Adão, depois Eva. Aqui ele está mostrando o propósito da liderança. Adão é criado do pó da terra e Eva a partir de Adão, né? Da costela, né? Da costela. Por isso, João, que se pegar numa gola de um vestido da sua esposa, vai estar limpinho. Se olhar da sua camisa, está cheia de terra. Porque você foi formado do pó da terra e ela é de osso, né? E você já observou, isso só acontece no homem, né? O fato de que Deus criou primeiro Adão e depois, há algum tempo, criou Eva, né? O homem é colocado no jardim para cultivar e guardar. Sugere que Deus olhou para o ser humano como um papel de liderança, né? Esse é o início paradigmático do homem no seu papel de encher e cuidar da terra. Foi um papel que ele deu ao homem. Dentro de uma casa, de uma família hoje,
que se preza em andar à luz da palavra, geralmente a mulher cuida dos afazeres de casa, às vezes a circunstância não permite ser assim, e o homem é quem vai correr atrás de ganhar o sustento, né? Adão era quem saía para lavrar a terra, para cultivar os frutos, e Eva cuidava da casa, né? Adão e Eva, como primeiro casal, era representante legal no início da sociedade. Ele está dizendo que eles foram um modelo de sociedade. É claro que na sociedade hoje vê isso como uma coisa bizarra, né? Diz o homem primitivo. Eva foi feita como auxiliadora e idônea para Adão. Veja que o propósito da criação de Adão foi um, de Eva foi outra. As escrituras especificam que Deus fez Eva para Adão e não Adão para Eva. Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Vou dar-lhe uma auxiliadora, né? Semelhante a ele. Ele está se referindo em Gênesis 2,18. Paulo vê isso como importante e suficiente para fundamentar a exigência de que as diferenças entre homem e mulheres em adoração. Ele diz, nem o homem foi criado para a mulher, mas a mulher foi criada para o homem. Isto não deve ser tomado como implicado de menor importância, mas indica que houve uma diferença na função desde o início. Adão chamou Eva, né? Então, o fato de Adão ter dado nome a todos os animais, inclusive a Eva, foi ele que deu, mostra uma posição de liderança. Quando Deus chama Abrão e Sarai e muda o nome, estava dizendo, eu agora vou ser senhor da vida de vocês, não é? Quando um pai e uma mãe escolhem o nome de um bebê que vai vir ao mundo, mostra que eles têm autoridade sobre aquela criança. O fato de Adão ter colocado, né, ter tido a liberdade de colocar o nome em todos os animais, inclusive de Eva, mostra uma posição de liderança que Deus tinha confiado a ele. Mesmo, eu estou falando de uma liderança posicional, não que seja mais importante, né? Adão e Eva representam a raça humana. Apesar de Eva ter pecado primeiro, somos contatados como pecadores por causa de Adão e não por causa de Eva. Por quê? Porque Deus tinha colocado a responsabilidade sobre Adão. Mas na realidade quem pecou primeiro foi Eva. Mas em nenhum lugar da Bíblia diz que nós caímos em Eva, que nós temos a natureza de Eva. Vejam que a posição de liderança tem privilégios, regalias, mas também a responsabilidade é maior, né? Quando eles caíram, que Deus foi ter com eles, Deus chamou ao pé da letra primeiro, foi Adão. Ele chamou primeiro Adão ao pé da letra. Na hora de dar a sentença, quem primeiro foi sentenciado foi Adão, né? Foi Adão. As condições originais na criação. Ele vai mostrar como foi que Deus, as condições do paraíso, né? Como foi que Deus criou. Aqui era um verdadeiro paraíso, né? De acordo com Gênesis 1 e 2, Adão e Eva foram criados em total inocência, né? Quando o diabo faz a proposta, a serpente, que ele seria como Deus, mostra que eles eram inocentes. Ali não tinha desejo de lascívia. Ali não tinha desejo de mentir um para o outro. Ali não tinha desejo de matar, de furtar. Era em pleno estado de inocência. Um estado de virtude e retidão. Além de seres inocentes e sem malícia, Adão e Eva eram moralmente virtuosos em função do estado que foram criados por Deus. Deus os dotou de perfeição moral, né? Então o povo diz, mas essa humanidade ruim, o culpado é Deus. Não. Salomão diz em Eclesiastes 7:29, diz, vede isto que tão somente achei, que Deus fez o homem reto. Deus fez o homem perfeito, mas ele buscou invenções, né? Então, vamos prosseguir aqui, que eu já estou acabando. Um ambiente perfeito. Nós estamos falando do ambiente que eles foram criados. Veja bem, um Deus perfeito fez um homem perfeito em circunstância perfeita e colocou num ambiente perfeito, né? Além de uma natureza perfeita, Adão também recebeu um ambiente perfeito. Não existia lugar melhor do mundo do que o Éden, viu? No Éden não havia pecado. Aquele lugar era um paraíso de bondade. Deus o havia criado e tudo que Deus criou era muito bom, como está lá em Gênesis 1:31. No Éden não havia imperfeição moral, metafísica. Em todos os sentidos, aquele era um lugar sem mácula. Não havia qualquer tendência ao mal por parte de Adão
e nada de ruim acerca do ambiente ao seu redor. A criação não estava sujeita à corrupção da forma como ficou depois da queda. Então o ambiente era o melhor possível, né? Um estado de domínio. Somente nessa época o homem realmente teve domínio. O homem foi criado para dominar, né? Um estado original da criação da humanidade não era serva da natureza, mas exercia senhorio sobre ela. O homem tinha domínio, domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre tudo que se move sobre a terra. Ele tinha domínio inclusive da natureza. Hoje o homem não tem. Basta um tsunami aí, um maremoto, um terremoto, mata milhões de pessoas, né? Um estado de responsabilidade moral. Para concluir aqui, apesar de ser um lugar paradisíaco, que não existia pecado, mas existia uma responsabilidade moral. Tudo isso não significa que Adão não precisaria prestar conta a ninguém acima dele. Pelo contrário, Deus tinha colocado e tinha mostrado a lei vigente. De todas as árvores você pode comer, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, não coma dela, porque no dia que você comer, certamente morrerás, né? Então, na verdade, ele estava em um estado de subordinação. E ordenou o Senhor ao homem, dizendo: de todas as árvores do jardim comereis, como eu citei agora há pouco. Deus havia lhe dado uma ordem. Adão tinha a responsabilidade de obedecer ao Criador. Como sabemos, foi exatamente nesse ponto que Adão falhou de maneira miserável, né? O pecado de Adão não consiste na substância que ele comeu. Deus poderia ter muito bem entendido: não colha nenhuma margarida aí do jardim, nenhuma rosa. Se ele tivesse colhido, caía no mesmo pecado, né? O pecado de Adão foi a desobediência. E aí nós vamos parar a nossa aula por aí. Você que tem o livro, estude em casa, porque esse assunto é muito importante para a gente conhecer a condição do homem, a condição pecadora. Eu quero agradecer a todos, que Deus abençoe. Eu não vou orar aqui no vídeo, mas tenho orado em casa e peço que você ore por esse nosso curso para que seja uma bênção em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos.